Toca Livros e Arolê Cultural apresentam Em Busca do Além, a Dinâmica da Reencarnação, de Felipe Campos, narrado por João Roncato. 60 anos atrás, eu sabia tudo. Hoje sei que nada sei. A educação é a descoberta progressiva da nossa ignorância. Will Durant. De manhã escureço, de dia tardo, de tarde anoiteço, de noite ardo. A oeste, a morte, contra quem vivo do sul cativo, o este é meu norte. Outros que contêm, passo por passo, eu morro ontem. Nasço amanhã, ando onde há espaço. Meu tempo é quando. Vinícius de Moraes, Poética, Nova York, 1950. Dedicatória. Dedico esta obra ao meu mestre e pai espiritual Rubens Saraceni. Na primeira vez que passei pelo fenômeno da psicografia, foi ele quem me incentivou a dar continuidade, a aprender e externar o que os mentores espirituais tentavam nos dizer. Encerrei este livro 4 horas antes do desencarne de meu pai Rubens Saraceni. E agora ofereço toda essa obra à sua memória entre nós que ficamos com saudades na Terra. Rubens teve mais de 30 anos na espiritualidade, dos quais passei quase uma década ao seu lado. E devo a ele a grande abertura de meus caminhos espirituais e na Umbanda. Meu pai, seus ideais continuarão vivos nas mentes e nos corações de todos aqueles que um dia viveram e aprenderam com o Senhor. Um ser iluminado, um missionário nesta terra, chamado de Rubens Saraceni. Que os mentores Cacique Pena Azul e pai Joaquim de Angola possam lhe dar o abraço que tanto me faz falta agora. O ser humano. Ao começar um estudo sobre reencarnação, penso que não poderíamos ter um princípio mais adequado do que o próprio estudo do ser humano. O que, afinal de contas, é ser humano? Há diversas maneiras de ver e entender o ser humano. Inclusive, temos inúmeros campos de estudos para melhor entendê-lo. Podemos estudar o ser humano sob a ótica da ciência e chamar-lhe Homo sapiens, homem sábio. Vendo por esse ângulo, faríamos uma abordagem mais antropológica e então teríamos que passear pelas questões evolucionistas e criacionistas para entender como chegamos até aqui. Ainda assim, ficaríamos com a derradeira pergunta: aqui aonde? Podemos ainda pensar que a visão antropológica do ser humano não é tão interessante e necessária ao estudo quando nosso campo de estudo é voltado à espiritualidade. Mas os dois temas, espiritualidade e antropologia, se cruzam na visão evolucionista do ser. Quando falamos em Homo sapiens, estamos falando da evolução do ser no planeta Terra. Com isso, voltamos no tempo até os homens primatas, como Australopithecus afarensis, Australopithecus africanos, Paranthropus boisei, Paranthropus robustus, Homo habilis, Homo erectus, o primeiro hominídeo a andar de forma ereta, que viveu entre 1,8 milhões até 300 mil anos atrás. É lá, justamente há 300 mil anos, que inicia a existência do Homo sapiens. Ainda que sua constituição, como a conhecemos hoje, só é datada desde 50 mil anos atrás. A ideia aqui não é traçar um paralelo com a teoria da evolução de Darwin, embora isso desse uma boa discussão. Uma vez que, a meu ver, ela não explica com exatidão o processo da evolução e, portanto, não a considero inteiramente correta. Mas vamos pensar numa coisa. Por algum motivo, a constituição física do homem precisou evoluir, e com esta evolução, ganhou atributos e qualidades, dentre elas um cérebro dito altamente desenvolvido, capacidade de raciocínio lógico e abstrato, linguagem, capacidade de introspecção, reflexão quanto a temas complexos e resolução de problemáticas. Isso é um fato comprovado. Você mesmo, neste momento, deve estar iniciando ou deixando livre seu raciocínio para uma reflexão de vida mais profunda, coisa que sabemos que outros animais não fazem. Não é comum você ver um cachorro, por exemplo,
divagando quanto ao motivo de sua existência na Terra. Por esse motivo, de forma jocosa, afirmo que o ser humano é o único ser vivo consciente de sua mortalidade e que, devido à sua capacidade de raciocínio, é o único ser que filosofa sobre ela. Isso nos dá a oportunidade de traçar um planejamento de vida sabendo, de antemão, que o final é a morte, fato que não é conhecido pelos animais. É possível que algumas pessoas questionem a aparente inteligência animal quando estes se deparam com outro animal morto ou mesmo quando presenciam uma iminente doença em seu dono. Devemos, porém, entender que apesar destes fatos parecerem fantásticos para nós, neles o animal apenas está seguindo e respeitando sua natureza. A aparente inteligência é, na verdade, a vazão de seu instinto. Não há ali raciocínio filosófico acerca da morte e da vida do ser, seja ele qual for. Retomando o nosso raciocínio sobre o ser humano, podemos então questionar a importância de evoluirmos nossos aspectos mentais e nossa constituição física. Para melhor entendermos a necessidade de evolução de nossa constituição física, precisamos entender o que é o ser humano em sua constituição espiritual. Se o nosso corpo físico evolui, é porque ele precisa acomodar uma constituição espiritual mais evoluída. O ser humano é um ser egocêntrico. Tem por costume pensar ser o centro do universo. Podemos observar isso quando nos deparamos com frases como, por exemplo, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Temos o costume de acreditar que somos a grande e principal criação de Deus e que o universo gira em torno de nós mesmos. Podemos ainda citar, em outro exemplo, Galileu Galilei, que quase perdeu sua vida ao afirmar, contrariando as verdades de sua época, que a Terra girava em torno do Sol e não o contrário. O fato é que Deus exteriorizou de si tudo o que existe e que não conhecemos nem 1% do que foi criado. O universo é simplesmente uma paralela dimensional de sua criação. A bem da verdade, Deus não criou o ser humano a partir do barro, tão pouco como se fôssemos sua obra-prima. O que acontece é que Deus exterioriza seres espirituais, ou seja, do núcleo divino são emanadas centelhas divinas que se tornam a matriz geradora de um espírito. E ainda assim, até então, não estamos falando de seres humanos. Os seres espirituais exteriorizados do núcleo divino passam por uma longa jornada até a conclusão de sua constituição espiritual, isto é, seu corpo espiritual e sua constituição energética. Neste processo, ao mesmo tempo em que começam a se desenvolver as estruturas do corpo espiritual, também se desenvolvem seus aspectos intelectuais. Sempre digo que o micro explica o macro, e se prestarmos atenção na gestação de uma criança, por exemplo, podemos então entender melhor a maneira como acontece a criação e a evolução de um ser espiritual. Imaginemos que o espermatozoide seja a centelha emanada do núcleo divino. Sabemos que um espermatozoide não possui intelecto, personalidade, nem raciocínio. Ele possui apenas anima, um princípio divino que o dá vida. Mas até sua movimentação nos fluxos dos fluidos corpóreos é apenas impulso inconsciente e instintivo. Um espermatozoide possui anima, mas não possui vida individualizada. Ainda não é um ser. É apenas a base necessária para a criação de um. Assim como a farinha não é um bolo, mas é algo que pode se tornar um, se corretamente preparado e misturado a outros ingredientes fundamentais para sua composição. Quando o espermatozoide é ejaculado durante o ato sexual entre homem e mulher, ele passa então a um segundo estágio, onde inicia sua jornada para que possa fecundar o óvulo. No paralelo com a criação espiritual, este seria o primeiro estágio de evolução pós-emanação divina, onde cada centelha buscará o que chamamos de fatoração. Um óvulo fecundado pelo espermatozoide, nesse caso, é como uma centelha fatorada, pronta para começar a sua preparação para enfim tornar-se um ser vivo. Porém, temos uma diferença no plano espiritual. Ao contrário da fecundação biológica, em que centenas de milhares de espermatozoides são descartados e apenas um consegue fecundar o óvulo, na criação não existe uma centelha que se perca.
todas são fatoradas. Após a fatoração, o novo ser passa por diversos processos energéticos e espirituais, sendo nutrido por diversas dimensões paralelas à nossa, cada uma delas desenvolvendo um novo aspecto do ser, que caminha para a individualização. Começa, então, seu desenvolvimento básico, que constituirá seu núcleo divino e, assim como o processo de geração espiritual, também algumas dimensões paralelas se parecem muito com a gestação de crianças, uma vez que também possuem uma espécie de cordão umbilical energético ligado ao ser, para que este receba as energias que necessita para seu desenvolvimento. Tudo que existe no universo é energia. Logo, a forma de alimentação de um ser espiritual é energia sutil. Assim como a alimentação do ser humano em nível físico é processada pelo organismo e transformada em energia, o corpo espiritual também se alimenta nas diversas dimensões por onde passa, e enquanto não estiver pronto para conseguir, sozinho, captar as energias necessárias para seu sustento de forma independente, ele permanecerá nas dimensões onde seu campo energético é suprido por cordões energéticos que o alimentam, assim como o cordão umbilical faz ao bebê. Quando o corpo espiritual desenvolve seus próprios mecanismos de captação energética, que chamamos de chakras, ele está pronto para se desprender destes cordões umbilicais do astral e passa às novas dimensões, onde outros e novos aspectos serão desenvolvidos. Nas próximas dimensões, o ser espiritual começará então a adquirir potenciais intelectuais e de raciocínio, ainda que de forma primária, pois apenas reage aos instintos, assim como os primeiros momentos da vida de um bebê. Quando uma criança nasce, sabemos que ela ainda não é dotada ou, ao menos, não tem pleno desenvolvimento de suas habilidades intelectuais. Um recém-nascido age por instinto, assim como os animais. Quando sente fome, reage a isso, geralmente chorando. Quando sente frio, responde reagindo da forma que pode para demonstrá-lo. Quando sente necessidades fisiológicas, simplesmente as faz, não importando onde esteja. Esses primeiros anos de vida são um período mágico, pois será o único em toda a existência da Terra durante o qual viverá 100% do seu tempo no aqui e agora. Um bebê não passa seus dias pensando qual será sua refeição de amanhã, ou mesmo no quão era confortável e quentinho o útero de sua mãe. Não. Ele está com seu corpo e sua mente completamente concentrados no vivenciar o momento presente. E isso é de fundamental importância para o completo desabrochar de suas capacidades. Se desde o princípio de sua existência um bebê já tivesse plena capacidade de raciocínio, assim como os adultos, todas as suas faculdades mentais seriam tomadas por preocupações que, por sua vez, atrairiam energias nocivas a seu corpo espiritual ainda em desenvolvimento e adequação ao seu recém-formado corpo físico e ao universo ao seu redor. Imagine uma criança com apenas 1 ano de idade preocupada se no dia de amanhã terá o leite que costuma tomar ao despertar. Ou preocupada se seu pai retornará no fim do dia de trabalho devido à violência do mundo em que vivemos. Essa criança, por certo, teria rugas antes mesmo de completar 10 anos e visitaria, com frequência, um cardiologista a partir dos 15, pois cresceu influenciada por energias de preocupação com a estabilidade do futuro. Energias essas que, se já são nocivas a nós adultos, que possuímos uma constituição energética mais sólida, imagine o que faria ao campo espiritual de uma criança. A propósito, esse estado de presença e consciência no momento presente é o que as diversas técnicas de meditação, agora mais estudadas do que nunca, tentam nos ensinar. Recolocar nossa mente e nosso corpo no mesmo tempo e espaço, no agora. É como se, através dessas técnicas, voltássemos ao nosso estado de natureza original, uma vez que, em dado momento de nossas vidas, fizemos o descolamento de corpo e mente. Nosso corpo continua vivendo aqui e agora, já que quando sente frio, o sente no momento presente. Quando sente fome, a sente no momento presente. Nossa mente, porém, a todo momento ou está no futuro, nas coisas que precisam ser feitas, ou está no passado, pensando no que fez, em coisas que deveria ter feito, arrependimentos ou felicidades passadas.
Poucos são os momentos nos quais nossa mente se encontra no mesmo espaço-tempo que nosso corpo físico, como um bebê. Assim também é para esse ser espiritual, que permanece semiconsciente apenas respondendo ao ambiente de forma instintiva para que possa ter sua constituição espiritual e energética plenamente constituídas. Uma vez que essa constituição está completa, ele passa então para a jornada de formação de seu caráter e intelecto, e colocará à prova todas as suas qualificações adquiridas nas diversas dimensões pelas quais passou em sua fase anterior. Assim como os pais não podem proteger seus filhos das influências do mundo quando atingem certa idade e, lançando-se à sociedade, passam a vivenciar suas próprias experiências, também Deus não nos protege de tudo que há de negativo em nosso universo físico, espiritual e energético. Não porque não o possa, mas porque não o quer. Pais e mães, em relação a seus filhos, sabem que, mesmo que queiram e mesmo que tentem, não é saudável a seus descendentes viverem em uma redoma de proteção do mundo. Se assim fosse, não desenvolveriam seu intelecto, seu caráter, seu raciocínio e nem sua sociabilidade. Ao espírito vale a mesma regra. Por mais que em momentos de angústia clamemos pela ajuda divina, devemos ter consciência de que nada que acontece no mundo é totalmente ruim, e nada é igualmente de todo bem. Como eu mesmo sempre digo, um erro só é erro se não nos servir de lição. Com este raciocínio em mente, se inicia então a vida que podemos chamar de madura, para o ser espiritual. Agora ele será destinado a dimensões nas quais será exposto a todo tipo de energia e a todo tipo de situação e terá que usar as capacidades e potencialidades adquiridas até então. Dentre elas, a de absorção e transmutação energética, para aprender a lidar com os problemas da vida. Essa vida mais ampla passará a ocorrer simultaneamente em diversas dimensões paralelas entre si. A uma dessas dimensões chamamos dimensão humana. Existem diversas dimensões da vida, como, por exemplo, dimensão angelical, dimensão estelar, dimensão solar. Existem até mesmo dimensões que possuem sua base em elementos da natureza, como dimensões aquáticas, telúricas, ígneas, eólicas. Assim, então, teremos seres angelicais, estelares, solares, aquáticos, telúricos, ígneos e eólicos, por exemplo. Todo espírito que for direcionado para vivenciar suas experiências na dimensão humana será, a partir de então, chamado espírito humano. Os demais espíritos que forem alocados nas tantas outras dimensões serão espíritos com a nomenclatura voltada à sua dimensão. Assim, um ser angelical não é nem será um ser humano, pois teve sua evolução destinada à dimensão angelical. Seguindo essa mesma lógica, entendemos que todos os demais seres das demais dimensões também não são humanos, pois não habitam a dimensão humana. Com base nisso, podemos entender que ser humano é o ser que, durante sua jornada evolucionista, entrou na dimensão humana. Então, ser humano é todo aquele que está sendo, no sentido de ainda não estar finalizado. Por isso falamos que o ser humano é imperfeito, pois está sendo. Ainda não foi, ainda não concluiu, ainda está em sua caminhada, sua jornada em direção à evolução. A esse ponto, já temos compreensão suficiente para entendermos que não somos o centro do universo e, tampouco, somos a obra-prima do Criador. Somos apenas uma pequena parte da sua imensa e diversa criação. O planeta Terra como dimensão evolucionista. Essa dimensão humana citada se localiza no universo como o conhecemos. Isso nos faz pensar que tudo o que conhecemos enquanto universo, tudo o que entendemos por Gênese, todas as descobertas feitas pelas diversas ciências, dizem respeito apenas a uma parte da dimensão humana, que, por sua vez, é apenas uma pequena parte da criação divina. Ao mesmo tempo, é importante termos em mente que tudo o que conhecemos e vemos no universo é apenas uma das paralelas da dimensão humana da vida, e que, com a palavra paralela, entendemos que estão situadas lado a lado, simultaneamente,
mas em espaços diferentes. A física nos ensina que dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Essa lei se aplica, porém, unicamente a dois corpos com a mesma densidade energética. Dois corpos de densidades energéticas diferentes ocupam sim o mesmo espaço, não necessariamente, mas possivelmente ao mesmo tempo, nos levando aos estudos de tempo e espaço sob a ótica espiritualista. Na dimensão humana existem bilhões de seres e assim como existem diversas dimensões para diversos tipos de seres darem continuidade às suas trajetórias, sendo a dimensão humana apenas uma delas. Também, dentro da dimensão humana, existem divisões que separam os espíritos aqui alocados como seres humanos, cada um desses espíritos sendo alocado nelas de acordo com seu nível de evolução e faixa vibracional, como veremos adiante. Dentre essas divisões, a mais conhecida é também a mais básica dessa dimensão, a que diferencia os seres encarnados dos desencarnados. A dimensão humana, como um todo, possui várias outras dimensões em si mesma, com completa diversidade energética. Uma dessas dimensões se encontra no planeta Terra. É importante deixar claro que no mesmo espaço físico do planeta Terra existem diversas dimensões em vibrações energéticas distintas. Isso quer dizer que, no espaço da sala de estar da sua casa, por exemplo, existem outros seres espirituais do tipo humanos, que foram designados à dimensão humana, tendo outra vivência no mesmo espaço, mas em faixas vibracionais diferentes. Essa diferença de faixa vibracional faz com que os dois planos não se enxerguem, não se interfiram e não interajam entre si, a menos, claro, que aconteça o intermédio de alguém com capacidade mediúnica para isso. Aprofundando-nos no tema da vibração energética entre os planos, podemos afirmar que a dimensão em que vivemos hoje, nesse espaço e tempo encarnados, é uma das mais densas existentes e esse fato gera uma consequência fundamental ao nosso tema. O plano existencial do planeta Terra que conhecemos e no qual vivemos nosso dia a dia possui uma vibração tão densa que o nosso corpo espiritual não suportaria permanecer aqui por muito tempo. Devido a este fato, é necessário que todos aqueles espíritos que forem destinados a vivenciar a dimensão humana, na paralela de encarnado, tenham um corpo com densidade energética maior que a do corpo espiritual. Afinal, a questão da materialidade e massa é simplesmente uma questão de densidade energética, como Einstein mesmo comprovou. Nesse sentido, a criação divina precisou densificar o campo energético dos encarnados na dimensão humana de tal forma que tivessem suma materialidade muito maior se comparada com a vibração e densificação dos corpos espirituais. Essa massa energética densificada ganhou o nome de corpo material, que nada mais é do que uma espécie de âncora do espírito para que ele possa permanecer na faixa vibracional do planeta Terra. Podemos perceber que a existência de uma vida física não é exatamente opcional, a fim de que se possam dar as condições necessárias ao espírito para que vivencie as experiências programadas nesta faixa e favoráveis à sua evolução, é preciso que ele encarne. O fato desta faixa de vida ser mais densa do que as demais faz com que tudo que aqui existe repita essa densidade, tornando nossos sentimentos e emoções, que no fundo são nada mais do que energia, mais densos. Ou seja, as emoções que envolvem os seres humanos são de densidade muito maior do que no plano espiritual. Isso explica a avalanche emocional que temos no decorrer de nossas vidas e até mesmo as nossas relações com o outro. O fato de vivermos em meio a essa densidade emocional muito mais forte faz com que vivenciemos verdadeiros choques energéticos em pouquíssimo tempo. Situações, fatos, problemas, soluções, desagrados e todo tipo de situação inusitada nos acontece num curto espaço de tempo. Isso faz com que cada um de nós vivencie experiências tão intensas e distintas que aceleram nosso processo de evolução. Um exemplo simples é o casamento, pois não ouvimos falar que espíritos se casaram no plano espiritual.
O casamento é uma realidade vivida pelo ser humano encarnado e é um dos meios de choque energético, já que, se pararmos para pensar racionalmente, é o tipo de relacionamento que tem tudo para não ser uma ação sábia, pois se constitui tão somente em juntar duas pessoas que são diferentes, pensam de formas diferentes, entendem as coisas de formas diferentes, possuem personalidades diferentes, têm problemas diferentes. Racionalidade tem tudo para não dar certo. Porém, o grande êxito de um casamento é justamente, em meio a tudo isso, conseguir estabelecer uma convivência harmônica, pacífica, amorosa e de companheirismo entre os envolvidos. Isso sim é uma verdadeira experiência de vida e de amor. Voltando à densidade energética de nossos corpos materiais, observamos que eles são programados para respeitar uma evolução progressiva, assim como a progressão evolucionista dos corpos espirituais. Mais uma vez, o micro explica o macro. Porém, observamos também que, no decorrer de uso deste corpo, devido à exposição às energias densas e ao fato de ainda não sabermos lidar com determinadas cargas emocionais, acontece o desgaste dos mecanismos físicos, nossos corpos materiais como os conhecemos. Como os estudos espiritualistas hoje em dia já apontam, o corpo físico foi feito para viver em abundância e saúde, e toda a doença manifestada fisicamente tem origem no campo energético e espiritual que, devido à densidade e negativismo de suas forças, danificam nossos campos e, por consequência, nossos corpos, se transformando em doenças muitas vezes fatais. Então, até aqui, podemos definir um conceito importante para o que veremos a seguir. Os seres humanos são divinos, basicamente, entre encarnados e desencarnados. Os seres que são designados a viverem sua experiência no plano dos encarnados precisam de um corpo com maior densidade energética. No entanto, devido à exposição a energias dessa dimensão e plano, esse corpo se desgasta, ou seja, esse corpo é finito. Logo, essa experiência terá começo, o nascimento físico, meio, o desenvolver da vida e fim, a morte. Observamos também que essa vivência em meio à densidade energética intensificada nos propicia experiências com maior choque energético e emocional, e isso causa o aceleramento da nossa evolução física e espiritual. A partir destes conceitos, então, poderemos compreender como as evoluções sutis do espírito estão correlacionadas com a evolução do ser humano encarnado, e vice-versa. Uma acontece independente da outra, mas favorecem-se simultaneamente. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.